Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive o Evangelho é vida, meus irmãos. O Evangelho é a vida de Jesus em nós. Nós estamos falando do livro de Hebreus, dessa epístola maravilhosa. Nós estamos estudando exaustivamente os 3 primeiros versículos de Hebreus, esse hino maravilhoso. E nós estamos falando das 8 características do Filho apresentada pelo escritor aos Hebreus, esse hino de adoração que exalta a Jesus acima dos profetas, dos anjos e de tudo mais. Quero ler com você mais uma vez os versículos. É tão bom ler, né? Para gravar, memorizar. Quando você lê superficialmente, parece não haver tanta informação no versículo. Mas quando você para estudar, para fazer a análise do texto, você vê o quão grandioso é esse texto. E o texto começa assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Nós vamos falar hoje dessa expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui nesse texto está as 8 características do Filho, e eu quero repeti-las mais uma vez para memorização. Número 1, Jesus é o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. Número 2, Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. Número 3, Jesus é o planejador dos mundos, das eras, ele é o Criador. Número 4, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o propagador dessa glória. Número 5, o que nós vamos falar hoje, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino. Número 6, sustentador de todas as coisas criadas. Ele é o mantenedor de tudo. Número 7, ele fez a purificação dos pecados, isto é, ele é o salvador do mundo. Número 8, ele ascendeu aos céus e está exaltado acima das mais altas alturas. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então veja que hoje nós vamos falar a 5ª característica. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino, a expressa imagem do seu ser. Assim que está aqui na tradução que nós estamos usando, é a expressa imagem do seu ser, ou a expressa imagem da sua pessoa. Veja que essa palavra imagem, que no grego tem o sentido de instrumento usado para esculpir ou gravar. Então, character, que é a palavra usada aqui por imagem, por expressa imagem, tem o sentido de aquele instrumento que é usado para gravar alguma coisa, para esculpir algo. Então veja que Jesus, ele é a expressa imagem, ele é a representação plena, cabal de Deus. Número 2, essa palavra character é a palavra para imagem que o carimbo produz no papel. Então veja que nós podemos ver que Jesus é a revelação de Deus. Ele é a imagem que é produzida pelo próprio Deus. Ou seja, Deus tem a sua imagem e a imagem é vista no Filho. Deus tem sua aparência e a aparência é vista no Filho. Deus tem seus atributos e os seus atributos são vistos no Filho. Deus tem vida em si mesmo e essa vida é vista no Filho. Deus
tem seu propósito, e o seu propósito é visto, é revelado no Filho. Então esse é o sentido. Então essa expressa imagem é a imagem de alguém. No caso aqui nós estamos estudando que Jesus é a imagem de Deus. Ele é a imagem do próprio Deus. E por isso que nós podemos dizer que ele é divino. Então ele é semelhante em todos os aspectos a Deus. Ele é pleno. Se nós formos para Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, nós vamos ver que ele mesmo sendo Deus, como Deus, não teve por obsessão ser igual a Deus. Então ele é Deus, ele é a expressa imagem do seu ser. Essa palavra ser, que também é traduzida como pessoa, ela tem o sentido de uma substância real. Então Jesus é a imagem da substância real de Deus. Então é a natureza do ser. Jesus revela a natureza do ser de Deus, do Pai. Ou seja, Jesus é a imagem de uma pessoa real, substancial, do próprio Deus. Ele é divino, do Deus divino, e por isso ele é divino também. Então nós podemos dizer que esse texto de Hebreus, essa quinta característica, está dizendo que ele, Cristo, é exatamente como o Pai. É exatamente, plenamente como o Pai, certo? Então Jesus mesmo disse, no seu ministério terreno, no Evangelho de João, no capítulo de número 12, João capítulo 12, verso de número 45, estou abrindo a minha Bíblia aqui agora, para que a gente possa ler. João 12, 45, diz assim: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então olha só o que Jesus está dizendo, que quem o via, via aquele que o enviou. Quem me enviou? Jesus, o Pai. Então Jesus está querendo dizer que ele podia dizer assim: se você está me vendo, você está vendo Deus o Pai. Veja que Jesus não está querendo dizer que as pessoas iam ver o físico, o nariz, o cabelo, mas as atitudes, as palavras, a conduta, a maneira de proceder, o seu agir, o seu poder, era revelação plena e cabal do Pai. É como se o carimbo produziu Jesus. O carimbo produz a Jesus, certo? O carimbo é Deus e produziu Jesus. Então Jesus é a imagem do carimbo, é a imagem de Deus. Só para você entender. Agora em João capítulo 14, verso 9, Jesus continua dizendo assim, olha só. Jesus respondeu-lhe: estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo para Felipe, tudo que você viu, todas as maravilhas, todas as palavras, a minha conduta, a minha maneira de ser, tudo isso, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus estava tomando para si esse atributo de ser revelado como o Pai é. Ele mostra quem é o Pai. Jesus mostra, revela quem é o Pai. Paulo então continua esse raciocínio aqui em Colossenses, naquela passagem que nós estamos falando, que também mostra por demais a natureza de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 15, olha só: ele é a imagem do Deus invisível. Deus, o Pai, é invisível, mas Jesus é a imagem de Deus. Nunca ninguém viu a Deus, mas ao ver Jesus, está vendo Deus. Ao conhecer Jesus,
está conhecendo Deus. Então veja que Paulo está dizendo, ele é a imagem, ele é a figura de Deus, do Deus invisível. Ele é a expressão do Deus que é invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro que começou a criar todas as coisas, certo? E aí Paulo continua aqui também, no versículo de número 19, olha só o que diz Colossenses 1,19, é muito glorioso isso, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então veja que ele é a imagem de Deus, ele é a revelação de Deus, certo? Ele mesmo disse, você vê a mim, você vê o Pai. E agora Paulo está dizendo que foi do agrado do próprio Pai que em Jesus habitasse, morasse, residisse toda a plenitude. O que é a plenitude? É tudo o que Deus é. E onde está habitando tudo o que Deus é? Em Jesus, o Filho. Então veja que coisa maravilhosa. E aqui também, em Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 9, vai estar falando também, porque nele, falando em Jesus, né? Esse nele aqui é em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Jesus mora, reside, está, habita no corpo dele, no corpo de Jesus. Veja que Jesus ressuscitou no corpo, foi ao céu no corpo e está hoje no céu, no seu corpo de homem, e o seu corpo glorificado, o mesmo corpo glorificado que ele revelou antecipadamente para Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, é o corpo que ele está hoje glorificado, que João pôde ver no primeiro capítulo de Apocalipse, e depois no capítulo 19 ele viu novamente esse corpo glorificado, esse Cristo glorificado. Ele está no corpo de homem, mas glorificado, e nesse corpo desse homem glorificado, o corpo da ressurreição, que foi glorificado com a glória que ele tinha antes de vir à terra, mora nesse corpo, está nesse corpo, habita nesse corpo, reside nele toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, toda a vida, tudo, a existência de Deus, os atributos de Deus, tudo que pertence a Deus, tudo que é pleno, tudo que é completo, numa medida completa, está habitando, está morando, está residindo, está tendo endereço no corpo de Cristo. Então, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nós vimos aqui que foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus que assim fosse, que habitasse nele toda a divindade. Então nós podemos agora entender essa frase até misteriosa e a expressa imagem do seu ser. Ele é a imagem absoluta do Pai, da pessoa de Deus. Cristo é exatamente como o Pai, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e foi do agrado do Pai que no corpo dele estivesse toda a plenitude do Pai, toda a plenitude do que Deus é. Isso vai ligar com Cristo sendo a lâmpada também, apresentado em Apocalipse 21, 23, dizendo que na Nova Jerusalém não será necessário nem luz do sol, nem da lua, mas Cristo, o Cordeiro, será a lâmpada que trará a luz da glória de Deus. Então Cristo é igual, ele é divino como o Pai é. Então essa é a verdade desse hino maravilhoso que está sendo apresentado para nós nessa quinta característica do Filho. Aplicação pessoal. Agora, como que nós aplicamos essa verdade à nossa vida? Nós precisamos entender que o escritor aos Hebreus aqui está querendo provar aos irmãos hebreus que estavam querendo voltar para a lei, que Cristo é superior a todas as coisas e que Cristo é suficiente,
E ao dizer que ele expressa a imagem do seu ser, ele estava querendo dizer que Cristo é divino e que nada antes de Cristo é divino, como o próprio Cristo é divino, porque ele é igual ao Deus o Pai. Então nós vamos aplicar isso usando a palavra de Deus, pensando que nós não devemos voltar para nenhum sistema de culto, nenhum sistema de crença que nos faça querer praticar coisas que Cristo já praticou por nós. Cristo venceu por nós e nós precisamos andar na vitória que Cristo venceu por nós. Assim sendo, se Cristo é a imagem de Deus, exatamente como o Pai é, nós vamos ver o que Cristo fala a nosso respeito. Lembrando que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Mas o homem perdeu essa imagem e semelhança ao comer do fruto proibido. Mas aí a Bíblia vai dizer para nós que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E vai dizer mais, aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso de número 10, diz assim: porque somos feitura sua, somos a obra de Deus, certo? Aqui feitura é a palavra para poema, somos uma obra-prima de Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Não fomos criados fora de Jesus, fomos criados em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é exatamente como o Pai, ele é a expressa imagem do ser, da pessoa de Deus, e em Cristo reside corporalmente toda a divindade da plenitude, e nós fomos criados em Cristo no novo nascimento. Quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós nos tornamos essa criatura nova, criados com a matéria de Cristo, com a divindade que reside em Cristo, com aquilo que é de Cristo. Então nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então olha só que coisa extraordinária, nós precisamos confessar essa verdade. Nós não temos que ficar procurando ser plenos. Deus nos fez plenos, porque nós somos criados em Cristo Jesus, habita em Cristo toda a plenitude da divindade, nós estamos em Cristo, nós fomos criados em Cristo, e não fomos criados em Cristo para qualquer coisa, fomos criados em Cristo para o propósito de Deus, para o propósito de Cristo, e agora nós vamos andar em boas novas. Agora aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso de número 17, olha o que vai dizer aqui para nós. Nisto, o amor é aperfeiçoado para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, está falando de Jesus, porque qual Jesus é, somos nós também nesse mundo. Cristo é o Salvador, Cristo é luz, Cristo é a esperança, e nós em Cristo somos com Cristo o que Cristo é. Nós salvamos através de Cristo, nós somos luz através de Cristo, nós somos sal através de Cristo, nós ministramos através de Cristo, e é o que nós temos que confessar e o que falar o que a palavra diz a nosso respeito. Somos também neste mundo qual Cristo é. E o que Cristo é? Cristo é a expressa imagem do seu ser, Cristo é exatamente como o Pai, certo? E em Cristo habita a plenitude da divindade, porque foi do agrado do Pai que assim fosse. Ele é a imagem de Deus e nós estamos nesse Cristo, e assim como Cristo é a imagem de Deus, nós somos a imagem de Cristo. Então qual Cristo é? Somos nós neste mundo. O propósito de Cristo é o nosso propósito, a vida de Cristo é a nossa vida, os objetivos de Cristo são os nossos objetivos, os atributos de Cristo, de amor, de mansidão, de domínio próprio, o fruto do Espírito é também o fruto que está em nós para agirmos como Cristo agiria. Jesus chegou a dizer: em verdade te digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai.
João 14:12. Então veja que Cristo está dizendo: vocês estão tanto em mim e eu estou tanto em vocês. Vocês são tão parecidos comigo que vocês podem fazer essas obras que eu faço e farão ainda maiores. Então essa é a verdade, que você possa confessar a verdade, que você não caia de Cristo, que você não vá buscar um sistema de culto religioso, cristão, evangélico, gospel, que tire Cristo do centro e coloque você ou alguma obra que você possa fazer, mas que você mantenha sempre Cristo no centro como único e suficiente em todas as áreas da sua vida. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!